Olá pessoal, meu nome é Roberta, eu sou de São João del Rei, Minas Gerais. Lá em São João del Rei eu fiz 8 anos de cultura inglesa, 4 anos de letras na UFSJ e fui para o exterior, fiquei 1 ano lá. Voltando eu comecei a dar aulas de inglês, então eu dei aulas de inglês na própria cultura inglesa em São João del Rei, na English for You em Lavras e na Number One de Joatuba e Mateus Leme. Chegando em Belo Horizonte, eu conheci o método Cala. Esse método Cala é o que eu mais gostei até hoje, é o que eu mais me identifiquei, pois ele segue o mesmo processo que a gente aprende a nossa língua nativa, porque a gente aprende a língua nativa ouvindo os nossos pais falando e a gente tentando imitar. Então, esse método ele foi criado pelo Mr. Cala. Ele se chama Robin Cala e ele nasceu em Londres, na Inglaterra. E em 1960 ele foi convidado por um amigo a dar aulas de inglês na Itália. Chegando lá, ele não ficou satisfeito com a metodologia do amigo, pois não tinha resultado. Então, ele voltou para Londres, na Inglaterra, e resolveu criar o próprio método. E aí ele começou a fazer essa comparação de uma segunda língua da língua nativa e começou a colocar na teoria e na prática. Isso foi atraindo muitos curiosos e aí o pessoal começou a comentar, olha, tem uma pessoa ali dando um método diferente, mas que os alunos estão saindo falando. Isso foi atraindo tantas pessoas, foi dando tão certo que as pessoas quiseram usar o método dele para outras línguas além do inglês. Como ele viu que estava sendo um sucesso, ele começou a mandar pessoas responsáveis pelo método para outros países. Aqui no Brasil, ele tinha mandado na época o Byron York, e aí eu resolvi fazer o treinamento com ele em São José dos Campos, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. E nesse treinamento ele me explicou como funciona o método. Ele disse que eu tinha que dividir a aula de 50 minutos em 4 etapas, que seriam a revisão, a leitura, o ditado e a matéria nova. Durante a revisão, eu vou perguntar para o aluno 2 vezes a mesma coisa e responder junto com ele. Nesse momento, eu não estou testando conhecimento, eu estou apenas querendo rapidez de raciocínio, porque eu quero que o aluno pense em inglês o tempo inteiro. Então, no primeiro dia de aula, a gente ensina vocabulário de sala de aula, que é o que o aluno está vendo. A nossa memória ela é muito fotográfica. Por exemplo, se você for trabalhar com ferramentas em outro país, você tem que saber falar enxada, essas coisas em inglês para poder depois o seu vocabulário crescer. Então, a gente começa com o vocabulário de sala de aula, que é o que o aluno está vendo, e depois o vocabulário começa a crescer para o bairro, para a cidade, para o país, até que ele está se comunicando. Então, essa coleção ela é enorme, ela vai do 1, que é este livro que eu mostrei, ao 12. Não significa que o aluno tenha que fazer do 1 ao 12 para estar se comunicando. Quando ele termina o livro 4, ele já tem uma base para se comunicar, porque até o 4 ele vai estar vendo presente, passado, futuro e o vocabulário. Então, ele já consegue se comunicar, porque o inglês ele é universal pela facilidade da língua. Você tem um vocabulário enxuto e uma gramática simples. Então, se você souber o vocabulário enxuto, que uma palavra pode ser usada em várias situações, e você souber presente, passado, futuro, você se comunica. E após o livro 4, a gente pede para o aluno continuar para ele não perder contato com a língua, porque o inglês ele é igual à atividade física. É mais importante você ter frequência do que intensidade. Não adianta nada você ficar 1 mês na academia e depois largar, que você vai voltar a estaca zero, então você vai perder tudo que você conquistou. Uma outra coisa que eu comparo o ensino da língua é a direção no volante. Então, se eu disser para você, você vai ligar a chave, vai pisar no acelerador e vai começar a dirigir, não vai funcionar. Então, quando você senta no carro pela primeira vez, você começa a pensar o que você vai fazer. E depois fica no automático, você não sabe nem que marcha você está mais. O inglês funciona da mesma forma.
O aluno iniciante, ele tem o botão do inglês dentro do cérebro e o botão do português. Então, quando você pergunta alguma coisa em inglês, ele vai pelo botão do português tentando traduzir tudo aquilo que está sendo perguntado para depois te devolver. Isso faz o processo ficar muito lento. Então, a gente descobriu esse método, né? Graças ao Mr. Callan, e aí ele faz de uma forma com que o aluno não precise de pensar em português o tempo inteiro. Então, a gente acelera o processo de aprendizado. Então, por exemplo, vamos supor que hoje eu esteja ensinando vocabulário de sala de aula. Eu peço ao aluno para dizer pen, aí ele vai repetir, depois eu falo book, por exemplo, e depois eu falo clock. E aí eu ensino what is. E aí o aluno repete e depois eu peço para ele contrair, eu digo what's, depois eu falo this, e aí o aluno repete this, e depois it is, e depois eu contraio it's. Então, no primeiro dia de aula, o aluno já aprende as contrações, porque tem muitas escolas por aí que ensina tudo isolado e depois quer que o aluno junta tudo, então fica muito difícil para o aluno. Então, se a gente ensinar o jeito que eles falam, o jeito que vocês vão ouvir, fica muito mais fácil. Então, a gente já ensina what's, it's. E quando a gente ensina o this, que é o TH, a gente já fala do som do TH, que não existe na língua portuguesa. Então, a gente faz até um treinamento que fica um pouco engraçado, porque o TH ele tem dois sons. Tem o som do sopradinho, né, que é assim, e tem o da abelhinha, que é assim. Então, eu faço para os alunos falarem frases em português. Por exemplo, eu vou na missa todo sábado, docinho de pêssego, sopa de cebola, para eles acostumarem a falar thank you, three, o que mais? Thursday, think. E aí o outro TH eu peço para eles falarem a casa da zebra Zelda é azul, mas com a língua colada no dente. Então eles diriam a casa da zebra Zelda é azul. E aí eu falo brother, mother, this, that e todas essas palavras. Então o aluno já aprende a pronúncia correta, já aprende a contração, que é o que ele vai ouvir e é o que ele vai falar. E o processo é muito acelerado. Como eu disse, a gente tem a revisão, a leitura, o ditado e a matéria nova. A revisão, eu perguntaria para o aluno 2 vezes, what's this? E responderia junto com ele, it's a pen. Então, se ele estiver respondendo, esquecer como é que fala caneta, ele não vai pensar em caneta, porque eu já vou falar pen junto com ele. Então, a única palavra que ele vai vir na cabeça é a palavra pen, quando o aluno olhar para esse objeto. Na hora da leitura, a gente lê as mesmas perguntas que foram dadas juntos com o aluno e aí a gente vai estar mostrando como é que é a pronúncia, porque o inglês escreve de um jeito, fala de outro. E depois, na hora do ditado, o aluno vai escrever umas frases soltas que o professor vai ditar e ele vai corrigir em casa. Então, na hora que ele for corrigir, que ele vai estar aprendendo a escrever, porque a gente não usa quadro em sala de aula. Então, a gente não fica, agora a gente vai escrever, agora a gente vai ler, agora a gente vai ouvir. Não, a gente só tem 50 minutos de aula. E às vezes as pessoas me perguntam, nossa, a pessoa foi para o exterior e voltou falando inglês. Claro, ela está 24 horas exposta. Então, quanto mais você expor a língua, mais você vai produzir. Então, a gente quer que esses 50 minutos seja de exposição e produção o tempo inteiro. Então, a gente quer que o aluno ouça e fale o tempo inteiro. Agora, a parte de escrita, de leitura, ele consegue fazer em casa. Então, a gente gasta poucos minutos da aula, como se fosse 10 minutos para ler a lição, para o professor saber se a pronúncia está correta, e 5 minutos para o ditado. Então, quando o aluno chega em casa, que ele vai ver a versão correta do ditado e a versão dele, a forma como ele achava que era escrito, aí ele vai corrigindo os erros dele. E essas palavras, elas vão se repetir em outros ditados. Então, quando as palavras se repetirem, ele não vai cometer o mesmo erro, porque ele já vai ter reescrito a palavra errada. E aí depois temos a matéria nova. A matéria nova a gente fala inglês o tempo inteiro, na verdade os 50 minutos é inglês o tempo inteiro. Só na aula experimental que eu explico como é que funciona em português e depois é inglês o tempo inteiro. Então, se eu for explicar um vocabulário, eu simplesmente mostro pen, o aluno já sabe o que é. Agora, se for uma outra palavra, eu gesticulo, faço alguma coisa até que o aluno entenda o que significa. Então, é isso. Deixa eu ver, tem mais. O senhor Callan,
ele faleceu em 2014, mas como ele divulgou o método dele no mundo todo, o método continuou existindo, graças a Deus, e o escritório em Londres, na Inglaterra, ainda existe. E aí nós temos uma escola credenciada aqui em Belo Horizonte, chamada Master School, e nessa escola a gente tem o material original, nós temos aplicativos, nós também temos inglês para crianças, que seriam da idade de 7 a 11 anos, que é esse material aqui. Nós temos espanhol, o espanhol ele vai do 1 ao 6, e o de criança do 1 ao 6 também. E aí a gente tem aplicativo, então assim, o aluno tem a oportunidade de treinar a língua fora de sala de aula também. E aí, por exemplo, o livro 1, ele tem 9 lições. Então, no primeiro dia de aula, que são 50 minutos, a gente dá a lição 1. No segundo dia, a gente revê a 1 e dá a 2. No terceiro dia, revê a 1, revê a 2, revê a 3. Então, esse processo de revisão que faz o aluno aprender, porque o conhecimento, ele não é linear, não é assim, hoje eu vou te ensinar uma coisa, você vai aprender, no outro dia eu vou te ensinar outra coisa, você vai aprender, não, ele é espiral, então assim, a gente tem que ensinar, voltar o conteúdo, dessa forma o aluno grava e não esquece. É como se fosse o computador, se você colocar uma coisa que ele desconhece, ele vai descartar, o cérebro faz a mesma coisa, se colocar uma palavra que ele nunca ouviu, ele não vai reconhecer. Então, se você insistir com aquela palavra várias vezes, ele vai absorver. É como se fosse uma visita na sua casa. Bate, você não está a fim de atender, não atende, mas aí insiste, você pensa, deve ser importante. E aí você atende. O cérebro faz isso também. À medida que você for revendo sistematicamente o mesmo conteúdo, ele vai absorver e vai produzir o inglês da forma como queremos aprender, né? Porque a gente quer aprender a falar. Então, o método é esse. Venha estudar com a gente. Master School Belo Horizonte. Um abraço.